Alright. Então bora testar aqui essa integração entre o Notebook LM e o Gemini. Estou aqui no Gemini, clico em Notebook LM, envio aqui pro Gemini, ele vai começar a processar. Very good, ok, processou. Agora vamos começar um live chat. Based on all the information on this notebook that I just sent you, tell me what is the best approach to learn English in one simple sentence. The most effective approach is to integrate AI consistently, using tools to create personalized, immersive, and context-driven environments that force you to think directly in English. Vai continuar traduzindo? Stop translating. Eu não consigo mais viver sem o Notebook LM e sem o Gemini. Esse combo, pra mim, é o melhor que existe atualmente pra tu conseguir aprender inglês por conta própria. E eu já cansei de recomendar essas duas inteligências artificiais. Eu vivo recomendando isso pros meus alunos particulares, pros meus alunos dos cursos e pra todo mundo que também me assiste aqui no YouTube. E agora tem uma grande novidade, que é a integração direta entre o Notebook LM e o Gemini. E no vídeo de hoje a gente vai justamente explorar essa integração e também as novidades do Gemini e do Notebook LM. E eu já vou te largar uma informação muito importante logo de cara. Se tu assistir esse vídeo até o final, tu provavelmente não vai precisar mexer em outra inteligência artificial para conseguir aprender inglês. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here, coming at you with some new English drops. Pronto para extrair absolutamente tudo o que é possível do Gemini e do Notebook LM? Então, bora pro conteúdo de hoje. Esse vídeo daqui tá bem completo. A gente vai explorar a versão para desktop, para computador. A gente também vai explorar a versão mobile no celular do Gemini junto com o Notebook LM. Antes da gente começar aqui, se tu quiser colocar tudo isso em prática, eu já vou te recomendar alguns links e alguns aplicativos. No teu celular, tu pode baixar o aplicativo do Gemini e o aplicativo do Notebook LM. E se tu for acessar pelo computador, tu vai acessar gemini.google.com para conseguir mexer no Gemini e notebooklm.com para conseguir ter acesso ao Notebook LM. Então vamos começar aqui explorando um pouquinho do Notebook LM. Eu já tenho um vídeo completo sobre o Notebook LM que eu postei alguns meses atrás e a minha intenção aqui não é ser muito repetitivo. Eu quero cobrir principalmente as funções novas dele. Então se tu quiser um passo a passo para aprender a usar do zero o Notebook LM, não esquece de clicar no vídeo que tá no cardzinho aqui em cima e não te preocupa que tu não vai sair desse vídeo. Bom, essa aqui é a tela inicial do Notebook LM e cada uma dessas caixas aqui é um caderno que eu criei. Se tu estiver utilizando ele do zero, não vai ter nada aqui. E eu vou trabalhar com todos esses cadernos aqui hoje para te mostrar algumas possibilidades novas que a gente tem dentro do Notebook LM. Para te dar uma introdução mais resumida sobre o Notebook LM, ele é basicamente um cérebro que processa qualquer informação que tu jogar para ele e cria conteúdos diferentes em cima disso. Então aqui eu fiz um caderno sobre o meu curso de nível básico da English Drops Academy, fiz um caderno somente sobre phrasal verbs de uma lista que eu peguei na internet, um outro caderno trabalhando com uma música, com uma letra de música, e um outro caderno que foi o que eu utilizei aqui na introdução, que é do Learning English with AI, que contém todos os vídeos que eu já publiquei aqui no canal sobre aprender inglês com inteligência artificial. Eu vou começar por esse caderno aqui do phrasal verbs, para ir introduzindo aqui, falando tudo direitinho como é que funciona, e é basicamente assim, tu vai criar o teu caderno, e a primeira coisa que tu vai fazer é ir nesse Add Sources, que aqui vai ser onde tu vai alimentar esse caderno com conteúdo específico que tu quer. Tu pode simplesmente fazer uma pesquisa na internet aqui, se tu quiser. Pode puxar alguma coisa do teu Google Drive, se tiver algum arquivo que tu queira utilizar. E aqui tu pode selecionar qual modelo do Gemini que tu quer que ele utilize para criar o conteúdo desse caderno. A gente tem esse Fast Research, que é um pouquinho mais rápido, e tem o Deep Research, que vai te dar informações mais detalhadas. Mas eu não vou utilizar isso daqui, eu quero mostrar algumas outras opções que a gente tem aqui também. Tu pode fazer um upload, que tu simplesmente clica aqui e sobe um arquivo, e aí eu tô falando sobre absolutamente qualquer arquivo que tu tiver no teu computador. Pode ser uma imagem, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, enfim, o que tu quiser. Tu pode também colocar o link de algum site ou o link de algum vídeo do YouTube, porque aqui a gente tá trabalhando com o ecossistema do Google, ou seja, tudo que é do Google vai estar integrado aqui no Notebook LM. Aqui nós temos o Drive novamente, e se tu quiser simplesmente colar um texto aqui, tu também tem essa opção. Eu não vou adicionar nada aqui, porque eu já coloquei o meu source antes, e só pra mostrar aqui, ó, o source que eu tô trabalhando é um arquivo de PDF. Só pra tu ter uma ideia de como que é esse arquivo que eu enviei aqui pra alimentar o Notebook LM, ele é basicamente uma lista com vários phrasal verbs que a gente tem em inglês. Se tu já tá estudando inglês há algum tempo, tu sabe que esse daqui é provavelmente um dos conteúdos mais difíceis que tem pra gente aprender, porque phrasal verbs são expressões, podem mudar de significado simplesmente alterando uma palavrinha ali no final, e muitas vezes pelo contexto é difícil de tu conseguir entender. Então assim, ó, é praticamente uma lista infinita, é muito conteúdo. Então esse é o arquivo que eu tô trabalhando. Joguei ele aqui, e aí a gente vai ter todas essas opções aqui dessa aba do Studio. A gente vai trabalhar tudo isso daqui, eu vou mostrar tudo direitinho, mas esse Audio Overview, ele é basicamente o quê?
quê? Ele cria um podcast em cima desse conteúdo que tu enviou. Eu posso simplesmente clicar nele aqui e ele vai criar um podcast automático, ou eu posso sempre, em qualquer uma dessas opções aqui, clicar nesse lapisinho, que daí eu vou ter acesso a outras opções mais avançadas para lapidar melhor como que eu quero que ele crie esse conteúdo específico. Então eu posso, por exemplo, criar um deep dive, que se eu marcar essa opção aqui, ele vai criar um podcast muito detalhado, realmente puxando todas as nuances daquele conteúdo que eu subi. Pode ser um brief, que é um super resumido, pode ser um podcast de crítica, pode até dar um tom mais filosófico ali pro podcast, ou pode ser um debate, que daí vai ter mais de uma pessoa falando e pode funcionar mais ou menos ali como uma entrevista. Enfim, essa aqui é uma das melhores ferramentas e uma das que eu mais gosto do Notebook LM. Além disso, tu também pode escolher a língua, obviamente aqui vai ser inglês, porque a gente tá aqui pra estudar inglês com inteligência artificial. Tu pode escolher se tu quer ele um pouquinho mais curto ou se tu quer ele do tamanho padrão. E tu pode também adicionar instruções específicas, alguma coisa que tu queira que ele foque um pouco mais, enfim. As opções são infinitas. Daí a gente clica aqui no Generate. Por que eu não vou clicar aqui agora? Porque eu já gerei um podcast. Criei um Deep Dive. Na verdade, já criei um de cada opção. Se eu der o play, olha só como é que ele vai ficar. Okay, so let's jump in. We're looking at this document today, and on the surface, it sounds about as dry as toast. It's a file called complete-pvlist.pdf. Right, just a huge lexicon of English phrasal verbs. A lexicon, yeah. Claro que eu não vou deixar tocando aqui os 5 minutos e 46 segundos do podcast, mas dá pra entender aqui que ele cria um podcast de 2 pessoas falando sobre o conteúdo que tu subiu. Por que isso daqui é importante? Porque muita gente me pergunta qual que é o melhor tipo de conteúdo pra consumir, pra aumentar o meu contato com o inglês, pra melhorar o meu inglês. Tem vários conteúdos que são bons, mas por que não criar os teus próprios? Pode subir absolutamente qualquer tipo de assunto aqui que ele vai criar um podcast que tu pode escutar no carro, enquanto tu tá lavando a louça, limpando a casa, sei lá eu. As possibilidades são endless. Tá? Então aqui a gente tem o nosso podcast. Depois a gente vai ter outras opções aqui. Eu quero ser um pouquinho mais objetivo aqui, porque lá no vídeo do Notebook LM, que já tá postado aqui no canal, eu também falo sobre todas essas opções que tem aqui e tudo mais. Por exemplo, eu posso criar um mind map. Se eu clico nesse mind map, olha só aqui que ele vai mostrar. Ele vai criar uma árvore, vai separar tudo por tópicos ali e vai sistematizar de uma forma que seja melhor pra tu entender. Basicamente, o mapa mental funciona dessa forma. E aí eu vou clicando nele aqui e ele vai me mostrando as opções. Aqui eu acredito que não tenha todos os phrasal verbs, porque tinha muita coisa naquela lista. Eu acho que era um PDF de 30 páginas, se eu não me engano. Mas olha só o tamanho desse mind map. Se tu gosta de mapas mentais, aqui está o mind map no Notebook LM pra tu usar. Tu gosta de flashcards, porque a gente também consegue trabalhar isso no Notebook LM. E eu já criei alguns aqui. A gente tem aqui, ó, essa opção do flashcards. Vai ter várias opções ali. Cada uma dessas abas aqui, desses quadradinhos, vai ter várias opções que tu pode personalizar o conteúdo. Eu criei aqui alguns phrasal verbs flashcards. What is the meaning of the phrasal verb abide by? Cliquei nele to accept or follow a decision or rule. E se eu quiser ir mais além, eu clico para ele me dar um explain e ele vai colocar na aba aqui do chat toda uma definição um pouquinho mais explicada. Aí eu marco aqui se eu sei ou se eu não sei, vou botar aqui um got it, e aí ele vai para o próximo. Which phrasal verb means to explain as in for missing money? Clico nele aqui to account for. Então eu sei que tem muita gente que é fã de flashcards, então aqui está a opção também no Notebook LM. Bom, a gente tem várias opções aqui, tá? Eu não vou adentrar todas detalhadamente. Eu quero focar no que é novo, tá? O que a gente tem de opção nova aqui. Essa opção de criação de vídeos, ela tá um pouquinho diferente, porque a opção que a gente tinha na versão anterior, na qual eu fiz o vídeo sobre Notebook LM, a IA criava um vídeo mais em estilo de slideshow. Só que olha só como é que ele cria os vídeos agora. All right, let's talk about one of the trickiest parts of English, phrasal verbs. Let's dive in. You know, a lot of the time, it's those tiny little words that change everything. Okay, let's look at a simple verb, break. On its own, no problem, but watch this. You add up and suddenly breakup is about ending a relationship. Não vou tocar tudo aqui. Ele cria essas imagens, coloca isso daí em forma de vídeo, mas o que melhorou principalmente aqui é o voice over, porque fica tudo muito bem explicadinho. É como se ele criasse aulas visuais pra ti em cima de qualquer conteúdo que tu subir. Essa aqui é a opção do Video Overview. Agora a gente tem uma opção dedicada para slideshows. Olha só o que ele criou aqui. Olha só. Pretty good. The Insider's Guides to Phrasal Verbs. Blow up equals explode. E aí ele vai explicando aqui, de novo, ele pode fazer slides mais longos, mais detalhados ou mais breves também. É tudo pegando com base naquele PDF que eu subi. Daqui a pouco tu precisa criar uma apresentação, dá pra utilizar isso aqui também. Mas pra estudar inglês é simplesmente uma ferramenta maravilhosa. O que mais que tinha de novo aqui nessa nova atualização do Notebook LM? A gente tem a opção dos infographs, né? Que é criar ali infográficos. Só que eu vou ser bem sincero, ó. Até podia cortar isso aqui do vídeo, mas eu quero mostrar. E eu pedi pra ele criar outro
outros infographics em outros notebooks diferentes desse daqui, só que olha só, fica só essa mensagem aqui e ele não conseguiu me exibir. Então, eu inclusive quero utilizar esse momento aqui para te perguntar, tentou criar algum infográfico aqui com o Notebook LM? Ele mostrou para ti tudo direitinho? Porque para mim, a princípio, não está funcionando. Tá, maravilha. Esse daqui é um overview sobre algumas das funções que a gente tem sobre o Notebook LM nesse notebook sobre phrasal verbs. E agora a gente vai testar um pouquinho a integração desse conteúdo que está aqui no Notebook LM junto com o Gemini. Mas antes da gente entrar nessa parte, se esse vídeo está sendo útil para ti até agora, não esquece de smash like e já aproveita para te inscrever aqui no canal do English Drops, porque toda semana tem pelo menos um vídeo novo. Alright, let's move it. Estamos na versão desktop, não estamos na versão de celular. Bom, estamos aqui no Gemini. Gemini eu acredito que todo mundo já deva ter uma mínima ideia de como é que ele funciona, né? ChatGPT funciona de uma forma muito parecida também. Mas basicamente a integração do Gemini com o Notebook LM está aqui nesse Add Files. E agora a gente vai ter essa opção aqui do Notebook LM. Clicamos aqui e aí ele vai te mostrar todos os cadernos que no caso são os notebooks que eu tenho aqui na minha conta. Vamos pegar esse aqui que a gente estava trabalhando sobre os phrasal verbs. Add. E aí vamos só fazer um testezinho. Explain to me what this notebook is about in one simple sentence. Envio aqui para ele. Por que eu tô jogando esse prompt aqui? Eu só quero ver se ele realmente está conseguindo ler isso aqui da forma correta. This document provides a comprehensive alphabetical list of English phrasal verbs, including their meanings and the example sentences. Ok, perfect. Então, funcionou a integração, perfeito, o Gemini tá conseguindo ler o Notebook LM. A partir disso, a gente consegue trabalhar outras coisas. Eu mostrei aquele PDF antes ali, é um PDF quilométrico, e a gente não vai sair por aí na rua com uma lista de phrasal verbs, lendo toda hora que a gente precisar entender um deles. Então, como é que poderia ser uma das formas de trabalhar esse conteúdo que tá no Notebook LM aqui no Gemini? Eu posso pedir para ele criar um guia de estudo para mim. Então, vamos criar o prompt aqui agora e ao vivo. Create a 7-day study plan so I can learn these phrasal verbs without using translation, porque aqui no canal do English Drops a gente aprende a pensar em inglês, a gente não trabalha com translation. Só que tem uma opção aqui que é muito legal de se trabalhar, que é o Guided Learning. Vou selecionar ele aqui. E é importante trabalhar essa opção aqui do Guided Learning, que é uma das últimas funções que foram disponibilizadas aqui no Gemini, porque ele vai tratar todas as informações que tu jogar aqui para ele com uma forma de guia de estudo. Ele não vai simplesmente te responder perguntas. Vamos enviar isso daqui agora utilizando esse agente do Guided Learning. Está pronto o nosso guide. Vamos ver aqui como é que ficou o nosso plano de estudo. The Strategy, Context and Categories. Tá, então ele está categorizando e contextualizando em grupos os phrasal verbs. Ó, Day 1, the get masters. Eu não sei se tu sabe, mas o get é um dos verbos mais utilizados em inglês. Ele compõe vários phrasal verbs. Activity, read the English definition, then write a sentence about your own life using the verb. Okay, that's good, that's good. Target verbs from the list, get across, get along, get away, get over, get through. Ok. The logic of up, então phrasal verbs utilizando o up, e também tem uma definition explicando a atividade. Work and business, communication and conflict, travel and movement. Eu não vou ler tudo aqui. Se tu quiser, tu pode pausar, tá? Pra dar uma olhadinha aqui mais em detalhe. Mas isso aqui é só pra ver se ele tá realmente conseguindo criar tudo isso. Bom, temos aqui o nosso plano de estudo para conseguir internalizar melhor esses phrasal verbs. Daqui a pouco tu pode ter uma lista, mas tu não sabe como utilizar ela para estudar. O Gemini pode te ajudar a processar toda essa informação criada através do Notebook LM. Pretty damn good. Então temos aqui o nosso primeiro caso de uso da integração do Gemini com o Notebook LM. Agora a gente vai pro próximo, que vai ser sobre inglês básico. Então se tu não tem uma base muito sólida no inglês, essa parte aqui vai ser especialmente para ti. Bora voltar aqui pro Notebook LM e vamos selecionar aqui o notebook que eu criei com o meu curso do Starting Point. Ok, bom, temos aqui as informações, eu já criei algumas coisas aqui com ele, e aqui eu quero aproveitar para mostrar uma outra função nova, que é a função do quiz. Então tu pode criar uns exercícios de perguntas e respostas utilizando qualquer conteúdo. Como esse aqui é um notebook criado em cima do meu curso de inglês de nível básico, a gente vai trabalhar coisas desde o alphabet, verb to be, pronunciation, coisas que formam a base sólida do inglês, que são essenciais para qualquer pessoa conseguir se comunicar de uma forma decente em inglês. Bom, aqui já está o quiz criado, bora ver isso daqui. Ó, which sentence correctly describes the existence of several pencils on a desk? It is several pencils on the desk. There are several pencils on the desk. Have several pencils on the desk. There is several pencils on the desk. Ok, obviamente é a letter B, porque fui eu que criei esse curso, e isso daqui é o conteúdo sobre there is and there are, que a gente utiliza para falar sobre existence de people and objects, e a gente não vai utilizar
utilizar o have nesse caso porque muita gente acha que a gente utiliza o verbo ter da mesma forma que a gente utiliza em português. E se tu traduz tudo, não é só os termos que vão te confundir, porque as lógicas do inglês e do português são diferentes em vários aspectos, tá? Então não poderia falar have several pencils on the desk. That's wrong, it's incorrect, alright? Clico no next e ele vai mostrando vários outros exercises. Based on English pronunciation rules, which sentence correctly uses the indefinite article a or an? He's a honest person. She wants to be an teacher. Oh, that's bad. It was an unique. My brother is a university student. That is letter D. E se tu quiser saber por que aqui a gente tá utilizando o a antes do university e não o an, e não só isso, várias outras coisas também, tu precisa conhecer o Starting Point, que é o meu curso de inglês de nível básico, que nem eu tava falando agora e mostrando aqui no Notebook LM. Porque não adianta, se tu não souber o mínimo de como é que funciona o alfabeto, verb to be, não tiver uma base gramatical mínima, pode até ser que o Notebook LM e o Gemini nem consigam te ajudar tanto assim. Então, se tu tem um inglês extremamente básico ou não sabe absolutamente nada de inglês e quiser te tornar o meu aluno, é só acessar EnglishDrops.academy ou acessar o link aqui no cardzinho ou aqui na descrição. Alright, mas bora voltar aqui pro Notebook LM. Bom, essa aqui então é a funcionalidade do quiz. Aqui eu cliquei sem querer no quiz de novo, ele tá gerando um outro. Eu já deixei todo esse conteúdo criado aqui, porque quando tu clica pela primeira vez pra ele criar qualquer tipo de conteúdo, ele demora um pouquinho pra gerar. Então eu já deixei a coisa gerada aqui pro vídeo não ficar de 1 hora. Mas olha só, se eu clicar aqui no Mind Map, que nem eu fiz no notebook anterior, ele vai destrinchar tudo aqui, verb to be, indicative words, there is the are que eu tinha falado ali antes. Ele vai criar todos esses mind maps pra qualquer tipo de conteúdo que tu subir pra ele. E aqui a gente também tem essa opção aqui dos reports, que é a opção de relatórios, onde ele pode criar study guides pra ti, diretamente aqui no Notebook LM. Criei aqui e tem todo esse texto aqui com study guide, com exercises e tudo mais, com base em tudo que eu enviei pra ele. Pretty good, pretty great. Vamos lá, vamos trabalhar com outros notebooks. Já utilizamos aqui então o do Phrasal Verbs do English Drops Academy. Vamos trabalhar um pouquinho com música. Eu sei que tem gente que gosta muito de escutar música de inglês. Eu sou uma dessas pessoas também. Então eu peguei essa música aqui, Mutt, do Leon Thomas. Eu gosto muito desse artista, inclusive eu recomendo. Se tu gosta mais de um R&B, jazzy music, meio que com hip hop, é fantástico, fantástico. Aqui basicamente o que eu fiz? Eu coloquei aqui Mutt by Leon Thomas, dei enter no Google mesmo, peguei as lyrics, peguei a letra da música aqui, ó, eu simplesmente copiei isso daqui e eu fui nessa opção aqui do Copied Text. Joguei a letra aqui e pronto, tá? Só que eu não vou inserir de novo porque ela já está ali. E aqui ele já vai te dar, aqui no chat, logo de cara, toda uma descrição da história da música, o que ela fala e tal, e aí tu pode começar a criar os teus conteúdos a partir disso. Eu tô curioso aqui pra saber o que ele criou nesse slideshow, porque aqui o conteúdo ele é bem mais objetivo, né? Não é tão longo assim. Então vamos ver como é que ficou isso daqui. Olha só, ele pegou até a cara do cantor, cara. That's nice. A deconstruction of vulnerable instincts in Leon Thomas R&B noir. Baby, I'm a dog, I'm a mutt. Olha só. Cara, tem a definição... Nossa, cara, eu não sei o que vocês estão fazendo se vocês não estão utilizando isso aqui pra aprender inglês ainda. Eu até me preocupo como é que a coisa vai ficar nas escolas agora, até nas universidades. Utilize isso daqui com cautela, utilize isso aqui com sabedoria, tá? Não é só pra jogar aqui. A gente tem que aprender as coisas quando a gente tá fazendo trabalho de escola também, tá? Então, por favor, use with caution. Mas olha só, cara, ele tá muito visual aqui. Take your time, what's the rush? Baby, my dog, my mutt. Isso aqui é parte do refrão da música. Olha só, cara. Ele criou aqui meio que em estilo jornal, né? Caramba, eu tô assim, olha, diagramado lindamente. The Cynical Gaze. Colocou ali uma representação com imagem e tudo. Cara, olha, realmente assim, olha. Se eu não tô convencendo vocês a utilizar o Notebook LM e o Gemini pra aprender inglês depois disso daqui, eu sinceramente não sei em que mundo vocês estão vivendo. Porque isso aqui é bom demais. Eu não tava esperando, eu nem tinha acessado esse slide aqui, pra ser bem sincero. Eu criei ele aqui e deixei pra acessar só na hora que eu estivesse gravando o vídeo. Mas olha, it's freaking good, man. It's freaking good. I'm amazed. Tem até um podcast. Olha só. Pera aí, eu preciso mostrar uma coisa aqui. Essa parte aqui ela é bem importante porque eu não mostrei ela antes. Tu pode criar esses podcasts. Só que, tá vendo esse botãozinho aqui, Interactive Mode? Quando tu clica nele, tu tem a opção de entrar na conversa. Ou seja, eles estão falando ali no podcast, fala uma pessoa, fala outra, tu pode simplesmente interromper eles e fazer uma pergunta. Não tá acreditando? Vou te mostrar, pera aí. Okay, so we're doing something a little different today. We've got the lyric sheet for Leon Thomas's song Mutt.
Mutt right here in front of us. Yep, that's our source material. And we're really going to try to break this down. The big question we're trying to figure out is, is this song a romance or is it more of a warning label? I think it's a confession, really. Whoa, did someone just break the fourth wall? Let's hear it. Hey, how's it going, everyone? Yeah, so, I selected this song because I really, really love it. I love the style of this song, the rhythm, the lyrics. I also want to know what you guys think about it. Hey, thanks for joining us. We love having you. Welcome. That is awesome to hear. We absolutely agree. And we're about to get right into what we think. That's why we picked this song Mutt today. It has this undeniable rhythm. It's smooth, but the lyrics, they're not smooth at all. Right, if you just read the words without the music. Pausei aqui. Então, assim, olha, quer treinar conversation? Tu pode até escutar podcast no Spotify ou sei lá, qual a plataforma que tu quiser. Mas qual a plataforma que te permite interagir com o podcast? Entrar na conversa, trocar ideia. Acho que vocês não estão entendendo qual é a potência disso daqui. This is freaking amazing, man. This is just really good. Ok. Então, de novo, aqui trabalhando com uma música, a gente tem essas possibilidades aqui também. Tá muito rápido esse inglês? Vocês estão conseguindo entender tudo? Me diz aí, será que tu já te imaginou em algum momento da tua vida conversando em inglês de forma fluente? Se não, eu preciso te dizer uma coisa. Se tu tem problema com tradução, toda vez que tu te comunica com alguém em inglês ou tu escuta alguma coisa, tu precisa recorrer ao dicionário, precisa recorrer ao Google Tradutor, sei lá eu preciso te dizer que tu tá criando alguns obstáculos desnecessários pro teu aprendizado e tu tá deixando a tua jornada de aprendizado mais longa do que ela precisa ser. Pra tu conseguir te comunicar em inglês de forma natural, da mesma forma que a gente tá conversando aqui em português agora, eu tô conversando contigo, tu tá me escutando, tá entendendo tudo que eu tô falando sem precisar pensar em um outro idioma. Se tu quiser conseguir ter esse mesmo efeito e criar essa maturidade em inglês também, tu precisa aprender a pensar em inglês. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre como aprender a pensar em inglês, conteúdo que não falta, mas o que eu quero te falar agora é sobre o desafio de Strava. Eu criei esse desafio, que é um mini curso de 7 dias, justamente para ajudar essas pessoas, que pode ser o teu caso, que tem problema com a tradução, que tem essa dependência com a tradução. Eu comecei a estudar inglês muito cedo, então eu já estive nesse lugar e já tive muito problema com a tradução também. Mas nesse mini curso eu te ensino como aprender a pensar em inglês e se livrar das muletas da tradução. Ele é um mini curso extremamente barato, ele é somente um pagamento de R$19,90, não tem mensalidade, não tem letra miúda, e ele tem uma garantia de 7 dias. Então tu pode basicamente fazer o curso inteiro, do início até o fim, e se tu não estiver satisfeito com o conteúdo, tu pode pedir o reembolso, porque é direito do consumidor, que eu vou reembolsar o teu valor sem problemas e sem burocracia e sem perguntas. Esse é um mini curso que eu tenho muito orgulho de ter criado, porque ele já ajudou muita gente a destravar e entender por que a gente não deve ficar traduzindo a todo momento, que a gente precisa ter uma interação em inglês com alguém. Então, se tu quiser ser meu aluno e participar desse mini desafio, é só clicar aqui no link na descrição. Bora continuar, porque agora a gente vai chegar na parte mobile. Só que eu quero te mostrar algumas outras coisinhas aqui no Notebook LM, na versão de computador ainda, antes da gente chegar no celular. Então, vamos voltar aqui pros nossos notebooks, e agora a gente vai trabalhar com esse último aqui, que é o Learning English with AI. Eu quero mostrar esse notebook, ele é bem parecido com os outros que eu já mostrei aqui antes. Já criei muita coisa aqui em cima, só que olha só os sources, olha só as fontes que eu coloquei. Nas fontes eu coloquei o quê? Links do YouTube. Tu pode utilizar qualquer link que tu quiser aqui como fonte, mas eu utilizei links de vídeos meus do YouTube. Então olha só, como aprender inglês com Comet, a IA revolucionária do Google para turbinar o teu inglês. Esse daqui é o vídeo sobre o Notebook LM, que eu já gravei anteriormente, então não esquece de dar uma olhadinha nele, tá? Porque ele vai complementar perfeitamente esse vídeo daqui. Então, basicamente, essa daqui é a playlist que eu tenho com todos os vídeos que eu já fiz sobre como aprender inglês utilizando inteligência artificial. Coloquei ele todo aqui. O que é que o Notebook LM vai fazer? Ele vai pegar todos esses vídeos, vai pegar a transcrição deles, tudo que foi falado, tudo que foi mostrado e vai processar. Tu pode criar qualquer tipo de conteúdo que tu quiser também, só que eu quero mostrar algumas opções que a gente tem aqui. Olha só como é que ficou o mind map dessa lista de vídeos. Então, tem aqui, ó, Key AI Platforms, então as principais, né, as mais úteis: Comet, Notebook LM, Google AI Studio, Gemini, ChatGPT, Skywork AI, Google Translate. Eu tenho vídeo sobre tudo isso, acredite você ou não. Methodology, ó, Stop Translation, que eu tô sempre falando isso nos vídeos. Practical Techniques, ou seja, não adianta só ficar na teoria, né, tem que realmente colocar o negócio na prática. Cognitive Rewiring, tá curioso pra saber? Assiste os vídeos, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Effective Prompts, então eu passo vários prompts aqui pra galera também, né, tá na descrição dos vídeos, tá pra quem é membro aqui do canal
canal também, né? Quem participa do English Drops Club tem acesso a vários prompts que eu já criei pra tu conseguir praticar inglês com a IA. Estrutura de estudos, né? Study Structure. Então ele fez toda uma organização aqui em cima desses vídeos que eu mandei. Olha como é que ficou esse quiz. Vamos ver se tu assistiu esses vídeos mesmo. According to the video guide, the Comet browsers powered by which company's AI? É do Google XAI, Perplexity AI ou OpenAI? O Comet é, inclusive, esse browser que eu tô utilizando ele aqui agora, é feito pela Perplexity. Então, muitas perguntas aqui, tudo sobre os vídeos, tudo sobre como aprender inglês com inteligência artificial. Ó, se tu for aqui no meu canal, vai ter aqui as playlists. Tem uma playlist nova que eu fiz aqui de inglês pra devs, tá? Então, se tu é desenvolvedor, tem vídeo aqui específico pra ti. Tem do desafio de Strava, mas o que eu quero é esse daqui, IA English Drops. Olha só, então, caso tu não conheça, aqui, ó, tu consegue dar uma olhadinha em todos os vídeos, só pra deixar um pouquinho mais visual, pra tu conseguir localizar esses vídeos, caso tu queira assistir eles depois, alright? E esse vídeo aqui sobre a integração do Gemini com o Notebook LM também vai entrar nessa playlist. Great. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai trabalhar com o mobile. Então eu vou pegar meu celular aqui e a gente vai testar algumas possibilities. Alright, pretty good. Já baixou o Gemini aí no teu celular? Se não baixou, agora é o momento, pausa o vídeo e baixa ele, hein? Está aqui meu celular. Estamos aqui na tela inicial do Gemini. Por que eu tô mostrando essa versão mobile, esse aplicativo do Gemini aqui no celular? Porque aqui a gente tem algumas possibilidades que a gente não tem acesso pelo computador, como, por exemplo, o Live Chat, que é essa opção bem do cantinho aqui que eu deixei clicado, mas eu não vou soltar agora, tá? Que aqui tu consegue conversar em tempo real com ele, fazer perguntas e tudo mais. Primeira coisa, então, vamos aqui no maisinho, vamos no Notebook LM e selecionamos esse notebook que foi o que eu acabei de mostrar ali no computador. Adicionamos e a primeira coisa que a gente vai fazer é enviar para ele, tá? Ok, enviei aqui para ele, espera ele terminar de analisar para ele processar tudo e internalizar. Perfect, aqui está. Ele tá basicamente pegando esse notebook aqui e dividindo ele em capítulos conforme os vídeos que estão lá naquela playlist. Olha só, dicas de ouro do professor Rodrigo, né? Parei de traduzir. Micro immersion, shadowing, yes man, that's alright. Good, bom, tá aqui. Agora sim, a gente vai clicar não no microfone, mas sim no live chat. Oh hey, I want to know some of the best ways to learn English considering this notebook that I just sent you. Based on the principles of the notebooks you uploaded, the most effective way is to focus on contextual learning and practical application, rather than direct translation. The key strategies include using AI to create personalized materials. For instance, leveraging Google Gemini for conversational practice to build fluency and confidence in speaking. That's pretty good. That's pretty good. But I want you to give me, in one sentence, very simple, one practical application of the integration between Google Gemini and Notebook LM. You can use Gemini to debate complex topics, then transfer the transcribed dialogues directly into Notebook LM to generate personalized vocabulary maps and summary quizzes. Perfect. Okay, I love this, man. I love this. I'm gonna be very honest with you. Muito bem, muito bem. Eu tô dando um exemplo só do que pode ser feito. As possibilidades são infinitas. Essa integração é relativamente nova do Gemini com o Notebook LM, mas uma coisa que eu preciso que tu entenda é que a inteligência artificial, ela não trabalha sozinha. Ela trabalha conforme os comandos e os prompts que tu dá pra ela. Então é essencial que tu consiga nutrir ela com conteúdo que seja relevante e tu consiga instruir ela exatamente o que tu quer extrair. Porque a gente ainda não chegou nesse ponto onde a inteligência artificial consegue ler a tua mente. Então, muitas pessoas reclamam que não conseguem utilizar a inteligência artificial porque acham muito complicado e tal, mas isso daqui é uma learning curve. Tu precisa estar disposto a conseguir mexer nessas ferramentas para conseguir extrair o máximo delas. Eu quero saber de ti. Tu já utilizou essa integração do Gemini com o Notebook LM? Qual é a forma que tu utiliza essas ferramentas para aprender e estudar inglês? E se tu nunca utilizou, vai começar a utilizar, vai testar? Deixa aqui nos comentários qual que é a tua sugestão de conteúdo para praticar utilizando a inteligência artificial para aprender inglês. Porque eu sempre leio e respondo todos os comentários e a tua sugestão pode sim se tornar um outro vídeo. Eu tinha falado ali um pouquinho sobre a importância de criar um bom prompt, um bom comando para instruir a IA, para te ajudar no que tu precisa. E eu também tinha falado que eu disponibilizava 3 arquivos de prompts para tu utilizar em qualquer IA que tu quiser. E se tu quiser acesso a eles, eu quero te convidar para tu fazer parte do English Drops Club, que é a área de membros aqui do canal. E não são só essas listas de prompts que são beneficiosas
benefícios de quem é membro aqui do canal. Tu te tornando membro aqui do canal, tu vai ter acesso a aulas exclusivas da English Drops Academy de todos os meus cursos de inglês, incluindo o do Desafio de Strava. Tu vai ter descontos exclusivos em todos os cursos da English Drops Academy, tu vai ter sempre acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto aqui no canal, emojis e selos personalizados para tu utilizar aqui nos comentários e também nas lives. Além de, se tu decidir se tornar membro do último nível aqui do canal, que é o English Drops Reservoir, tu vai ter acesso ao Discord exclusivo da English Drops Academy, onde eu tô sempre presente tirando dúvidas de todo mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana, e também vai ter acesso a salas de bate-papo para tu conseguir praticar o teu inglês, tudo isso dividido direitinho em salas por níveis de inglês. Então tem gente do básico, gente que não sabe nada, intermediário, avançado, é um espaço para todo mundo. Se quiser te tornar membro aqui do canal, é só clicar no link que tá aqui no comentário fixado. Bom, eu acho que com esse vídeo aqui tu conseguiu ver a potência dessas ferramentas e como elas são incríveis para tu conseguir aprender inglês. Mas a ferramenta só vai ser boa de verdade se o material que tu subir para ela for tão bom quanto. Não adianta tu alimentar o Notebook LM e o Gemini com texto chato. Tu precisa de conteúdo vivo, real e nativo. E o último vídeo que eu postei aqui no canal é justamente sobre quais os canais que eu assisto no YouTube para manter o meu inglês sempre afiado. Vocês acham que o English Teacher também não continua sempre estudando? Se quiser ter acesso a essa lista de conteúdos que eu consumo no meu dia a dia, é só clicar aqui nesse vídeo do lado, que eu tenho certeza que vai ser útil para ti. Hope you guys enjoyed the video. I'll catch you in the next one, and happy English learning.